Eu nasci em Taiobeiras, aqui pertinho. E fui a Taiobeiras depois que eu saí de Taiobeiras. Eu saí com 2 anos de idade. E fui há uns 40 anos atrás. O meu cunhado tinha... não, eu entendi. Você saiu com 2 anos, há 42 anos atrás. E há 40 anos atrás eu vim aqui em Taiobeiras. O meu cunhado tinha uma fazenda aqui no norte e ele me levou lá. Então fui e nunca mais voltei. Né? Então, quando falava em Montes Claros, meu coração sempre pulsava mais forte para vir aqui e estar com vocês. Muito bom estar aqui. Eu tenho dito e creio de todo o meu coração que não há na face da terra nada mais precioso, mais bonito, mais maravilhoso que a Igreja de Jesus. Não sei se vocês têm a mesma apreciação que eu tenho. Por brincadeira, eu digo que eu sou apaixonado pela esposa de um amigo meu. E ele ama isso, né? Que eu seja apaixonado pela esposa dele. Não há nada mais bonito, não há nada mais prazeroso do que servir a igreja. E eu quero servir a igreja até o meu último suspirar, meu último respirar. Eu quero servir a igreja. A igreja é bonita em todos os lugares que a gente vai. Eu já estive nos lugares mais diferentes. Eu estava na Tailândia, passei 8 dias lá com a família para um encontro de pastores, e a família que me recebeu não falava uma gota de português, não falava uma sílaba de inglês, e eu me senti completamente analfabeto lá, né? De pai e mãe, mas a gente se entendeu tão bem, só na igreja, só na igreja. A igreja, como diz Paulo, é o mistério de Cristo. Quem pode compreender a igreja? Não é verdade? A gente só entende o mistério se quem fez o mistério revelar. Então a igreja, ela, como Deus, ela é indescritível. Ela é indescritível. Quando a minha esposa faleceu, 4 anos atrás, a minha cunhada e meu cunhado, que tem um sítio ali no sul de Minas, me convidou para passar um tempo com eles lá. E eles têm 3 casas no sítio, casas boas, mobiliadas. E eles falaram: Jamir, vem para cá, vem aqui, vem escrever seus livros aqui, descansar um tempo. E eu, assim, estive pronto para ir. Mas quando eu pensei em me afastar da igreja para escrever, falei: eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não posso me apartar da igreja. E eu digo para vocês que hoje eu estou em modo egoísta. Então eu estou aqui não por causa de vocês. Eu estou aqui por minha causa. Porque eu preciso de vocês. É na igreja que eu tenho vida. Na igreja que eu tenho cobertura. É na igreja que eu sou sustentado. Então, por favor, não caia na bobagem de se afastar do corpo de Cristo. Nele, como é que diz Salmo 33? Nele, Deus ordena a bênção e a vida. Não só a bênção, porque Deus abençoa bons e maus. Deus faz chover sobre o feijão e a tiririca. É ou não é? Deus não fala assim: não é tiririca, não vou molhar. Não. Mas vida é só no corpo de Cristo. Amém? Pois bem, amados, eu estou com uma série de coisas para a gente conversar e eu nunca consegui terminar uma mensagem. Nunca consegui. E às vezes eu ia preparar uma mensagem, preparava assim 4, 5, 10 páginas de uma mensagem, e eu tinha a tentação de pregar tudo numa noite só. A Irani falou: Jamir, você estraga a mensagem. Fala o que der. E o que não deve falar aqui, a gente senta depois na nuvem lá em cima e conversa sobre o que Deus nos der. Tá bem? E eu não tenho crise nenhuma em não conseguir terminar uma mensagem. Não tem crise, não. Então, aquilo que eu tiver que falar com vocês, eu vou falar. Eu não sou conteudista. Eu não passo conteúdo.
Quero passar aquilo que Deus colocou no meu coração. E se vocês não entenderem alguma coisa, porque a responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, por favor, fala, Alexandre, volta aí, fala de novo que não entendi. Tá bom? Tá combinado? Não? E eu gosto de fazer perguntas, por isso eu dou liberdade a vocês de me interromper para fazer alguma pergunta que por acaso não entenderem daquilo que eu for falar. Tá bem? Tendo posto isto, um segundo ponto que eu quero comentar com vocês antes de entrar na palavra é que eu tenho plena consciência de que tudo que eu falar aqui não vai passar da mente de vocês. Tudo que eu falar. Porque a minha comunicação é com a mente de vocês. O transporte da mente para o coração é obra do Espírito Santo. Eu passei um tempo, aconteceu algumas situações na minha vida e, por curiosidade, eu comecei a estudar sobre os raios. Outra hora eu conto para vocês o contexto. Mas comecei a estudar sobre os raios. E o raio, para ele cair em algum lugar, quem entende de eletricidade aí sabe disso, para que um raio caia num lugar, tem que haver alguma coisa chamada raio piloto, que é invisível. É invisível. Poucas vezes você vai ver um raio de baixo para cima. Acontece. Acontece. O raio piloto ele é invisível. E qual a função do raio piloto? Atrair o raio que vem de cima. Correto? Que pode ser negativo ou positivo. Não importa. E para que o raio venha, há que ter alguma coisa que o atraia. O que eu quero dizer com isso? É que para que Deus fale conosco, precisa haver um coração que atraia. Como é que você está hoje? Você está com esse coração que atrai o que Deus quer falar, o que Deus quer trazer para nós? Então, é extremamente importante que você esteja com seu coração assim responsivo, com sede de Deus. Amém? Eu, como eu falei, eu não vou chegar ao coração de vocês. Quem vai chegar é o Espírito Santo. E eu me conformo em chegar só à cabeça de vocês. Se eu chegar na cabeça de vocês, tá bom, porque ali o Espírito Santo tem material para trabalhar, para chegar ao nosso coração. E eu quero, nesses dias, conversar sobre o tema central, que é vida em união. Eu quero chegar nisso, mas eu quero partir de um ponto com vocês da carta aos Romanos. Carta aos Romanos é uma carta extremamente rica. E algumas cartas, elas são fundamentais para a compreensão da nossa vida cristã. Uma delas é a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela tem como princípio, ela tem o condão, a propriedade de falar da nossa individualidade. Então a carta aos Romanos, ela fala da nossa experiência com Deus, a nossa justificação, o nosso batismo, aquele que foi batizado em Cristo, foi identificado na sua morte, foi sepultado, foi ressuscitado com Ele. Então é a carta que trabalha muito conosco como indivíduos. A segunda carta, que é extremamente importante que a gente compreenda, é a carta aos Efésios, que trata da coletividade, a gente na coletividade. Romanos trata da nossa individualidade e a carta aos Efésios trata da nossa localização da nossa vida no meio da igreja. Então essas duas cartas, elas são muito importantes que elas sejam cartas que a gente leia sempre, tá bem? Que a gente conheça a carta aos Romanos e a revelação de Paulo aos Romanos. A carta aos Romanos, ela também é chamada o Evangelho de Paulo aos Romanos, porque a base da carta aos Romanos é o capítulo 1, versículo 16. Essa é a base. Toda a carta se baseia nesse versículo. E o que é que diz esse versículo? Romanos 1, 16. E como o Marinaldo estava falando ali, assim também eu gosto de ouvir folha de Bíblia passando. Eu gosto.
Eu gosto disso aí. Agora faz isso com o telefone. Não dá para fazer. Vou contar um testemunho até Tá. ajudar para a igreja. Tá. Você seguir a ministração no celular é muito melhor, é mais rápido, tá? É mais rápido. Eu fazia isso e estudava também computador. Aí eu percebi que eu li muito a Bíblia, né? Hoje eu estudo muito a Bíblia. Eu percebi que eu estava esquecendo os endereços e as localidades. Tem coisa, você não sabe o endereço, você sabe onde fica. O celular e o computador vai apagando a sua vida, sua mente fica preguiçosa. Aí eu voltei para aqui. E tem uma coisa, Luiz, que a Rosa deve concordar comigo, que o telefone, a televisão, elas são instrumentos de entretenimento. Então, quando você abre o telefone para ler, a sua alma, ela não está programada para aprender com o telefone. Mas a Bíblia, quando você abre, você está predisposto a receber alguma coisa. Entendeu? Não é pecado você ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia no celular. Eu escuto a Bíblia no celular. Mas uma coisa é estudar no celular, outra coisa é estudar na Bíblia de papel. Memoriza mais. E lá em Jundiaí, a gente fala uma coisa que eu não vou falar aqui, porque é falta de educação, porque eu estou visitando. O que é que a gente diz lá em Jundiaí? A gente fala assim, se você não trouxe a Bíblia, senta perto de um crente, mas não vou falar isso aqui. Tá bom? Que seria muita falta de educação da minha parte falar isso. Tá bom? Então, os irmãos, eu estou falando só um testemunho do que eu falo lá. Tá bom? Lá eu tenho liberdade, porque são minhas ovelhas e tal. Aqui não vou falar em respeito a vocês. Tá bom? Muito bem. A carta aos Romanos, ela pode ser lida de duas formas. Porque a carta aos Romanos, tem algum advogado no nosso meio? Algum advogado? Tem? A carta aos Romanos é um tratado jurídico. É um tratado jurídico. Trata de lei, aplicação da lei, penalidade, responsabilidade, justificação. A Bíblia não trata da nossa inocência, trata do nosso perdão. Porque inocente não precisa de perdão. Concorda ou não? Quem precisa de perdão é o condenado. Então a Bíblia trata do nosso pecado, como nós cometemos uma infração, como nós cometemos um crime, e o juiz nos perdoou, não porque nós tivéssemos merecimento, mas porque alguém pagou. Então alguém pagou por nós. É isso que o Romanos trata. Um dia, o Billy Graham, ele foi parado pela polícia por excesso de velocidade. E lá nos Estados Unidos, quando alguém é parado por velocidade, imediatamente ele vai diante do juiz. Então o policial levou ele diante do juiz. Quando o juiz viu o Billy Graham entrar no seu tribunal, ele gostava demais do Billy Graham. Então falou, Billy Graham no meu tribunal, na minha corte. Ele ficou todo cheio de si, né? Ele falou, o senhor Billy Graham, né? Sou Billy Graham. E o juiz ficou assim. E o Billy Graham, né, pensou, falou assim, bom, eu vou ser perdoado. E ele falou, olha, doutor Billy Graham, eu não posso lhe perdoar, mas você não vai pagar nada. Eu vou pagar a sua multa. Ele não foi perdoado, porque ele cometeu um crime, mas o juiz pagou por ele, por isso ele não precisou pagar. Então Romanos trata disso, de alguém que cometeu um crime que não precisa pagar, que sou eu e você, não precisamos pagar. Por quê? Alguém pagou. E eu gosto muito desse cântico que vocês cantaram agora. O que é que diz o cântico? Eu nunca saberei. Por que a gente nunca saberá? Porque você não tem parâmetros para medir de onde Cristo desceu. Para chegar a alguma conclusão, você tem que ter parâmetros. A distância, a condição dele lá, de onde ele desceu, o que foi que ele deixou, a gente não sabe isso. Então, nunca saberemos o preço que ele pagou. Nunca. É assim mesmo? Não. Bom, então, toda a carta aos Romanos, ela trabalha em cima de uma verdade. Qual é a verdade? Capítulo 1, versículo 16, que diz o quê? Não me envergonho
Não, falta uma coisinha aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque... Não, falta alguma coisinha. Do Evangelho de Cristo. Pois não me envergonho. Precisa classificar de qual evangelho está falando. Porque Paulo mesmo fala aos Gálatas, diz que se vier mesmo um anjo, ou mesmo eu, anunciando outro evangelho, tem mais evangelhos do que o evangelho de Cristo? Tem. Tem. O que significa evangelho? Boas novas. Então qualquer notícia boa é evangelho. Qualquer notícia boa é um anúncio de qualquer notícia boa é um evangelho. Por exemplo, se eu chegar para você aqui e falar que um parente seu lá da Europa morreu e deixou um castelo para você, é uma notícia boa? Ué, seu parente morreu, é notícia boa? Vocês são materialistas em misericórdia. Vocês acharam bom o parente morrer? Bom, deixando o castelo, que Deus abençoe a viagem dele, né? Mas é uma notícia boa. Mas o evangelho que Paulo prega não fala de castelo, fala de Cristo. Então o evangelho de Cristo anuncia a Cristo. Amém? E Cristo crucificado. Esse é o evangelho. E esse é o único evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também, não depois, e também do grego. Correto? Então, toda a carta de Paulo tem essa coluna, o anúncio do evangelho, que é a dinamite de Deus para a salvação. Por que é dinamite? A palavra poder aqui é dunamis, que é a raiz da palavra dínamo, que é a raiz da palavra dinamite. Então, quando o evangelho chega até nós, a primeira coisa que ele faz é detonar a nossa vida, é detonar os nossos valores, é detonar os nossos conceitos. Se eu recebi o evangelho e não houve uma destruição daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, não foi o evangelho de Cristo. Foi um anúncio de uma outra mensagem, mas não foi o evangelho de Cristo. Vocês concordam comigo que quando Cristo entra na nossa vida, ele derruba primeiro para depois construir? Vocês concordam comigo, não? Se não houve essa destruição dos meus conceitos, dos seus conceitos, não foi o evangelho de Cristo. Porque onde Cristo chega, ele muda o ambiente. Sim ou não? Jesus chegou num funeral. Estava lá uma viúva levando o filho para o sepultamento. Jesus chegou e mudou a coisa. Jesus chegou numa festa de casamento e mudou o costume. Jesus é aquele que muda o status quo, ele muda a situação presente, ele muda. É isso que o evangelho faz. Se o evangelho não muda, ele chegou só na nossa cabeça. Mas quando chega... Ele chega na casa de Zaqueu e muda. Sim, ele muda, ele muda. Onde Jesus chega, o ambiente nunca mais será o mesmo. A própria história, ela é dividida em dois tempos. Antes e depois de Cristo. Interessante como tem gente que se diz ateu e em todo documento que essa pessoa assina, ela proclama o evangelho. Porque ela põe lá, dia 2, hoje é 2, né? Dia 2 de maio de 2026. 2020, hoje é 1º de maio. É 1º de maio de 2026. 2026 de quê? Da vinda de Jesus Cristo. E ele assina embaixo. Então o ateu proclama o evangelho quando ele assina um documento. Se não tem nada para ele responder, ele vai responder diante de Deus. Você assinou um documento dizendo que eu vim. Não tem escape. É indesculpável. Correto? Então o evangelho é a dinamite de Deus para a salvação. A salvação ela começa com destruição. Destruição dos meus conceitos, destruição do que eu penso, para que eu passe a pensar com a mente de Cristo. Amém? Então toda a carta é construída em cima desse texto. Então eu queria assim animar vocês a ler essa carta aos Romanos.
uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, até que as verdades contidas nelas saiam do papel e alcancem o coração. Amém. Amém? Amém. Tá bom? Eu não vou pedir para você prometer que vai ler, porque não precisa disso, você vai ler. Amém. Sim, são homens e mulheres aqui cheios do Espírito Santo, então, se você falou que vai ler, você vai ler. Pronto. Então eu vou dormir tranquilo, porque você vai ler. Tá bem? Mas você não vai dormir. Porque a minha oração é que você seja bem incomodado nessa noite. Que seu travesseiro seja duro. Ah, Para você pensar na palavra. Não, que seja macio o seu travesseiro. Então é uma peça jurídica. E você pode ler esse texto, essa carta, falando de um pagamento de alguém que limpou a nossa dívida, que pagou a nossa dívida. E aí nós fomos isentos de culpa. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Completa? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então está falando aí de um tratado jurídico, de uma lei que foi quebrada, houve condenação, mas quem nos condenou também nos perdoou. Então a gente não sabe se Deus é misericordioso porque é justo ou é justo porque é misericordioso. Essa é uma santa confusão que você nunca vai conseguir resolver. Aliás, a palavra para justiça e para misericórdia é a mesma palavra hebraica, tzedek-nu. A mesma palavra. Você nunca vai descobrir se Deus é misericordioso porque é justo ou é justo porque é misericordioso. Mas tanto a misericórdia como a justiça de Deus se completou, manifestou na pessoa de Jesus Cristo na cruz. Amém, amados? Então, essa é a carta. Por outro lado, a gente pode ler a carta aos Romanos como uma história de separação e de restauração de relacionamento. Então, pode ser lido como um aspecto jurídico, mas pode ser lido também como um filho que se apartou e que foi resgatado. Tá bem? Ela pode ser lida dessas duas formas. Então, muito bem. A carta toda mostra a nossa vida como uma vida que foi perdida e que foi encontrada por Jesus Cristo. Essa carta mostra o poder que Deus tem para nos ressuscitar da morte. Amém? Essa carta proclama isso. No capítulo 6, essa verdade é manifestada. Quando fala que aquele que foi batizado em Cristo foi justificado, foi revestido, fomos plantados nele. Amém? Essa é a mensagem do capítulo 6. E isso é dramatizado pelo nosso batismo. Então, quando você é mergulhado na água, você está dizendo que você foi sepultado com Cristo. Ora, aquele que foi sepultado morreu. E quem morreu não tem mais dívida. Amém? Amém? amém. Então vamos dizer que eu peço um dinheiro emprestado do Vanderlão, um dinheiro alto, correto? E quem toma emprestado se torna escravo de quem emprestou. Você sabia, né? Você pegou dinheiro no banco, querido, ó, não dorme mais não. Paga esse negócio, porque você é escravo. O pecador é escravo do pecado. Mas vamos dizer, eu tomei um dinheiro emprestado do Vanderlan, não é? E um dia, o Vanderlan está precisando do dinheiro, mas um dia ele ouve a notícia de que eu morri. O que aconteceu? Quem morreu não tem mais dívida. Tem algumas dívidas na lei brasileira que passa para os parentes. Mas para os parentes. Então o Vanderlan vai dizer assim, Jamé morreu sem me pagar. Que cara, não? Terrível esse cara. Mas como a gente tinha uma relação muito boa antes do empréstimo, e ele se lembra da relação que a gente tinha, um dia ele, num rasgo assim de bondade, ele vai lá no cemitério. E chega lá na minha tumba e fala, Jamé, eu vim dizer aqui que você está perdoado. Qual a minha reação?
Nenhuma. Ele ficou livre, porque quem perdoa é liberto. Mas eu estou nem aí. Correto? Mas o Vanderlan, ele tem um poder muito grande. O que ele faz? Ele chega na minha sepultura e manda o espírito dele descer lá na sepultura e me trazer de volta para a vida, para que nós possamos ter uma nova vida agora sem dívida. Foi isso que aconteceu conosco. A ressurreição fez isso. A morte nos livrou da dívida. E a ressurreição nos deu uma possibilidade de um novo relacionamento agora com dívidas apagadas. Você entende o que é a ressurreição? Ressurreição é isso. Você foi ressuscitado para viver agora em novidade de vida, sem lembranças mais de qualquer dívida da nossa parte para com Deus. Amém, amados? É isso que a Bíblia fala de viver no poder da ressurreição. E aí você diz, já não sou eu quem vive, no caso, mas o Vanderlan vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé dele, que me amou e me levantou. Amém? O que a ressurreição fez em você? Abriu o caminho para um novo relacionamento. Amém? Então, todos os meus pecados que eu cometi até o dia da minha morte foram perdoados. Amém, queridos? Então, o que o perdão faz? O perdão apaga o passado e pavimenta o futuro. Acabou. Nesse momento, quando eu morri com Cristo, ele pegou todos os meus pecados e jogou no lugar chamado Mar do Esquecimento. E pôs uma plaquinha lá, é proibido pescar. Nunca mais. Mas deixa eu te dar uma notícia melhor ainda. O Senhor perdoou todos os pecados que eu cometi até hoje e já perdoou os pecados que eu ainda vou cometer. Por desgraça, eu ainda vou cometer. Agora, já que Ele perdoou, vamos continuar pecando? Não. Como você vai pecar se você já morreu em Cristo? Porque antigamente, pecar era obrigação. Hoje, pecar é opção. E por quê? Porque habita em nós o quê? O Espírito Santo, que me livrou da lei do pecado e da morte. Já não somos mais escravos do pecado. Vocês já viram no interiorzão assim, gente carregando galinha na vara? Já viram, não? Pega a galinha, amarra os pezinhos dela e põe lá. E leva. Quando chega lá no destino, não sei se você já fez isso, vai lá e corta o cordãozinho do pé da galinha. Você vê como é que ela fica, não? Ela continua lá agachadinha com os pés esticados, como se estivesse presa. Aí você vai ter que dar um chute nela para dizer, você já está livre. Então, às vezes a gente acha que a gente ainda é devedor do pecado. Você não é mais devedor. Porque Cristo tirou aquilo que lhe prendia ao pecado. Você agora pode rejeitar o pecado. Então, pecar hoje é um acidente. Mas como diz o pessoal da CIPA, acidente não acontece, é provocado. Hã? Fernando é técnico de segurança do trabalho. Pois é. Depois eu pago o mexão. Qual é o nome da empresa lá? Centro de Segurança do Trabalho, Consultoria Limitada. Deus abençoe, se for possível. Mas o fato é esse. Nós não precisamos mais andar debaixo do poder do pecado. Hoje nós temos a liberdade de resistir ao pecado. Amém? O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Resista ao pecado. Resista a Satanás. E ele fugirá de vós. Amém? Deixa eu só dar uma voltinha na carta aos Efésios. Como nós estamos num ambiente tóxico, não me refiro a este lugar, mas a este mundo. Quando você trabalha num ambiente tóxico, ajuda aí, Fernando. O que é que você precisa? Equipamento de proteção individual. E nós estamos nesse ambiente tóxico.
nós temos equipamento de proteção individual, que se chama armadura de Deus. Não saia de casa sem EPI. Amém? Não saia de casa sem EPI. Só que tem um detalhe muito interessante. Se você estudar a armadura, se você reparar na armadura, não tem proteção para as costas. Você já reparou, não? Porque Deus não fez a gente para correr do diabo. Deus fez a gente para correr atrás do diabo. Eu os persegui e os alcancei, atravessei e eles caíram e nunca mais se levantaram. Então Deus não fez a armadura prevendo que a gente ia correr do diabo. É a gente que corre atrás dele e o destrói. Amém? Então a sua EPI não tem proteção para as costas. Então nunca vire as costas para o diabo. Nunca. Tá bem? Vamos voltar para cá. Essa carta, ela fala de duas coisas: fé e comportamento. Ela trata dessas duas coisas: fé e comportamento. A fé, ela se manifesta no comportamento. Por isso a carta de Tiago. Qual é o tema de Tiago? Mostra a tua fé, que eu mostro o meu comportamento. Porque a fé produz mudança de comportamento. Quando a gente fala assim, eu tenho fé e a vida continua a mesma, significa o quê? Que você não tem fé. Que você não tem fé. Não se engane. Eu estou trazendo esse diagnóstico aqui não para condenação, mas para a gente resolver esse problema. Então a carta aos Romanos trata de fé e comportamento. Fé que é proveniente da palavra de Deus. Amém? A fé não é causada por uma geração espontânea. Pensamento positivo. Nem pensamento positivo. A fé não é isso. Ainda que no meio evangélico se usa muita expressão, vou fazer pela fé. Por favor, alguém me explique o que significa fazer pela fé. Realmente estou pedindo para vocês me explicarem o que é fazer a coisa. Essa expressão, eu não sei o que fazer, então vou fazer pela fé. Explica o que as pessoas que falam isso, que aqui não tem ninguém que faz isso, mas o que as pessoas querem dizer quando diz vou fazer pela fé? Explica para mim. Assemelha um rolo. Assemelha uma coisa assim. Sem condições, né? Hã? Fazer sem condições, né? Fazer sem condição. Mas por que ela fala isso? Eu não acredito, mas eu vou fazer porque Deus vai dar um jeito de resolver isso. Faz um rolo. Faz fazer um rolo. Por exemplo, tem gente, hoje não se usa muito cheque, né? Mas naquele tempo que a gente usava mais cheque, a gente fala assim, eu não tenho dinheiro, não, mas vou dar um cheque pela fé. Aí você cria um problema para o gerente do banco. Porque você tem fé para dar o cheque e ele não tem fé para pagar. Então você cria um problema. E aí você é processado por estelionato. Amados, essa ideia de vou fazer pela fé, porque eu não sei o que vou fazer, isso não existe na Bíblia. Porque a fé é baseada numa palavra que Deus deu. Se Deus não falou, não é fé. Porque a fé não é de geração espontânea. A fé é motivada por uma palavra que o Senhor falou. Se você quer saber mais disso, gasta um tempo estudando Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 trata de 3 coisas. Primeira, a visão. Segundo, a fé. Terceira, a obediência. Esses são os 3 temas de Hebreus capítulo 11. Amém, amados? Todas as pessoas citadas em Hebreus 11, todas as pessoas, elas estão relacionadas a alguma coisa que Deus falou. Por exemplo, Noé. Estava conversando sobre Noé. Diz assim, pela fé divinamente inspirado sobre a coisa que não existia. O que é que não existia? A chuva. Então, quando Deus falou de chuva, Noé viu a chuva e obedeceu. Mas foi alguma coisa produzida por uma palavra. Então, é a palavra, a fé e a obediência. As 3 coisas caminham juntas.
Por isso, Tiago fala, mostra a tua fé. Por exemplo, havia em Cafarnaum, uma cidade onde Jesus morou durante um tempo, um homem que era paralítico. Lembra disso? Não. E um dia Jesus estava em casa e a casa de Jesus estava cheia. E esse paralítico tinha 4 amigos doidos. Eram 4 amigos assim, loucos por ele. E o que foi que eles fizeram? Hoje nós vamos levar você para Jesus impor a mão sobre você. Mas quando chegaram na casa lá, a casa estava lotada. O que foi que aquele cambada de louco fez? Subiu em cima da casa de Jesus, sem pedir autorização, destelharam a casa de Jesus e baixaram uma cama no meio da reunião. Gente, Jesus falando e descendo e caindo de estuque, caindo pedra, caindo areia no meio da reunião. E não foi um buraco pequeno. Desceu uma cama. O que foi? Uma cama com uma pessoa. Com uma pessoa. Você lembra o que Jesus falou? O que disse de Jesus? Vendo-lhes a fé. Ou seja, fé é substantivo concreto, visível. A gente aprende que fé é um substantivo abstrato. A Bíblia ensina que fé é um substantivo concreto. Porque eles viram a fé. O que foi que eles viram? É uma fé que nos faz agir. É uma fé que se manifesta em ação. Amém, amados? Aconteceu essa mesma frase em outro momento? Uma mulher que toca em Jesus. Lembra? E a palavra diz que Jesus viu a fé. Ou seja, a fé é visível. Quando fala de Paulo e Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 em diante, diz que Timóteo viu a fé de Paulo. Pedro e João também viram a fé daquele homem na porta do templo, né? Vendo que tinha fé e tal. Então, fé não é um substantivo abstrato. Fé é um substantivo concreto. Amém? É algo palpável, algo que dá para perceber. Correto? Então, voltando aqui, trata de fé, esse livro trata de fé, mas é uma fé que dá para ser visível, e trata de comportamento. A fé é manifestada no nosso comportamento. Amém? Então você não pode dizer que você tem fé sem que haja uma mudança de comportamento. Amém, querido? E não é uma fé qualquer. É uma fé que foi dada a nós pelo Espírito Santo. É por isso que Judas, versículo 23, diz: exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé que nós temos hoje é a fé do Senhor Jesus. Amém, amados? Por favor, ponha a sua atenção nesse ponto. A fé que você tem é a mesma fé de Jesus. Ele repartiu a fé dele conosco. Agora, é interessante você falar da fé de Jesus. Amados, o movimento de Jesus para vir a essa terra foi um movimento de fé. Fé no Pai. Correto? Fé no Pai. Ele teve fé para entrar no ventre de uma jovem. Ele teve fé para experimentar ser parido, que é um momento que pode morrer quem está dando à luz e quem está sendo dado à luz. Pode morrer mãe e filho. E Deus se sujeitou a isso. Jesus teve fé no Pai. Jesus teve fé para caminhar aqui nesta terra. Jesus teve fé para se entregar à morte. Jesus teve fé para ser sepultado. Por quê? Ele sabia que o Pai não permitiria que ele experimentasse apodrecimento. Meu irmão, se você tiver que morrer, morre tranquilo. Poxa, nem um amém. Vocês assustaram ou não? Você sabe por quê? A palavra que você recebeu de Deus é essa palavra que vai levantar você da sepultura. Porque a palavra da vida não é para ser comparada com a morte, porque a morte é extremamente inferior em poder
a semente da fé que está no seu coração. Então, não fique moribundo, não. Morre logo, tranquilo. Não fique estribuchando, não tente espichar. Morre tranquilo. Não fique nervoso. Vá em paz. Porque é uma questão só de tempo. Porque a semente da fé que estava em Jesus Cristo e que levantou a Cristo dentre os mortos, esta mesma semente vai levantar você da sepultura. O seu batismo proclamou isso. Quando você desceu as águas, estava proclamando essa verdade. Eu fui identificado na morte para ser identificado na ressurreição. É isso, amados, que Romanos proclama. É isso que ele proclama. E isso se manifesta na nossa vida. Então, ele proclama do capítulo 1, ele fala da justiça de Deus, fala da injustiça de toda a humanidade, fala isso, fala do fracasso e da corrupção dos gentios, fala do fracasso e da corrupção dos judeus. Então vem tratando disso. E se você reparar, até o capítulo 7, Paulo fala uma só vez sobre o Espírito Santo. Capítulo 5. Uma só vez. E ele vem mostrando o que aconteceu conosco. Quando chega no capítulo 6, ele fala do nosso batismo. Mas no capítulo 7, é o choque de realidade. Qual é o tema do capítulo 7? Estão com sono, não? Eu não estou. Eu aguento aqui até 6 da manhã. Não sei se vocês aguentam, né? Um dia eu perguntei para um pastor até que hora eu podia pregar. Ele falou, Jamês, pode pregar a noite toda que você quiser. 9 horas o povo vai embora. Verdade. Tem uns artistas aí na minha vida que eu vou te contar, viu? Vasni de Florianópolis. Vasni de Blumenau. Eu falei isso com você? Não, acho que não foi ele não, mas... Falou com você? Pois é. Eu vou em novembro, vou lá. Né? Muito bem, em agosto. Então, até o capítulo 7, há uma só menção ao Espírito Santo. Capítulo 7 fala de quê? Da minha incapacidade. Sim ou não? Quando eu lembro de Romanos 7, eu me lembro do tempo que eu jogava bola. Porque o que eu quero fazer eu não consigo. Eu sei o que eu devo fazer, que é correr para lá e chutar a bola, mas não consigo. Aí eu me encontro com Romanos 7. O que eu quero fazer, isso eu não faço. Correto? E aí, qual é o grito que Paulo dá? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? De que é que Paulo está falando? Paulo está falando da lei romana, que tinha uma penalidade na lei romana, que alguém que matasse um semelhante com requinte de crueldade, esse cadáver era amarrado nas costas do homicida e caía podre. Era a única forma de se livrar do cadáver, esse cadáver apodrecido fosse caindo. É um negócio terrível. É um negócio terrível. E é isso que Paulo está falando, que nós carregamos em nós o corpo desta morte. Amados, nós hoje carregamos uma natureza pecaminosa. Correto? Só que no final ele diz, não há mais condenação. Eu carrego ainda a natureza pecaminosa, mas não tem mais condenação. Este corpo vai se desfazer. Amém, amados? Então, quando eu penso assim no meu corpo, cheio de dores, cheio disso, né? A cada manhã uma nova dor, assim, você passa por isso, mas fala, não, daqui a pouco, eu vou receber um corpo glorificado. É só uma questão de tempo. Então, por favor, tenha paciência. Não fique querendo esticar, puxar, pintar. Daqui a pouco você vai receber um corpo glorificado. Amém?
Mas essa promessa é para quem? Para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, amado? Então, qual a nossa vitória? É a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Se Paulo falou uma só vez sobre o Espírito Santo até o capítulo 7, do capítulo 8 em diante, ele fala 19 vezes sobre o Espírito Santo em nós. Amém? 19 vezes. Vamos dar uma olhadinha? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação. Você pode falar nenhuma de dois jeitos. Nenhuma, como uma só palavra, mas eu gosto mais nenhuma. Nenhuma. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida de pecado até hoje, cada pecado que eu cometi, o Senhor tratou com cada um deles e resolveu cada um dos meus pecados. Cada um. Cada um. Amém? Eu não sei com você, mas de vez em quando vem na minha mente alguns filmes, não filme literal, mas lembranças de coisas que eu cometi. Vem com você, não? Acontece com você? Mas eu quero dizer para você, tudo que você fez foi perdoado. Cada coisa, cada coisa, cada coisa. Amém? Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão. A preposição em pode ser traduzida por dentro de. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão dentro de Cristo. Onde é que você está? A palavra diz que Deus nos elegeu dentro de Cristo. Olha o lugar onde você foi criado. Você foi criado dentro de Jesus. Amém? Efésios trata disso. Capítulo 1, versículo 10. Diz que nós somos feitura dele. Poema dele. Criado dentro de Cristo. E desse lugar nós não podemos sair. Por isso que eu acho estranho quando alguém fala, Senhor, agora entrando na tua presença, eu pergunto, infeliz, onde é que você estava? Estava passeando fora de Jesus? É assim entrar e sair? Amado, aquele que se apegou ao Senhor encarecidamente, Deus o colocou no alto refúgio. Esse alto refúgio tem nome. Qual é o nome desse alto refúgio? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você se lembra da oração de Moisés em Êxodo capítulo 34? Quando ele roga a Deus para que Deus lhe mostre a sua glória? Você se lembra dessa história? E o que é que Deus fala para Moisés? Você não pode ver a minha face. E Deus pega Moisés e coloca sobre a rocha. Que rocha é essa? Foi a rocha que seguiu o povo durante todo o tempo no deserto. Então Deus pega Moisés e coloca sobre a rocha. Mas no versículo seguinte, diz que Deus coloca Moisés na fenda da rocha. Dentro da rocha. Sabe quando essa fenda foi aberta? Lá na cruz, quando o lado de Jesus foi rasgado. Nesse dia, Deus nos pôs dentro de Jesus Cristo. É nesse lugar que nós estamos. Você está escondido nele. E nesse lugar, o maligno não lhe toca. O que você acha disso? Esse é o seu lugar. Hã? Qual a profundidade da riqueza? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar ali. Deus lhe pôs dentro de Cristo. É nesse lugar que você está.
Você quer mais alguma coisa? Deus fez você assentar nos lugares celestiais dentro de Cristo. A palavra fala de um bichinho do deserto, é um pequeno coelho, que em algumas versões fala do arganaz. Arganaz é um pequeno coelho das rochas. E diz que esse animal é o mais inteligente dos animais. Por quê? Porque ele faz a casa na rocha. Ele não é bobo de sair da rocha. Saiu da rocha e gavião pega. Meu amado, Deus pôs você. Pega com a mão, né? É um coelhinho miniatura. Meu irmão, não saia da rocha. Não saia da rocha. Na rocha você tem proteção total. Amém. Fora da rocha, você está exposto ao diabo. Você não tem força para lutar contra o diabo. Por isso Deus escondeu você dentro da rocha. Amém? Então é isso que a palavra nos fala. É disso que a palavra nos fala. Quando nos fala que fomos postos dentro de Cristo. Fomos criados dentro dele. Fomos escondidos nele. E esse é o lugar. Muito bem. Aí ele vai falando. Capítulo 8 ele vai falando da obra de Deus. Que Deus fez em nós pelo Evangelho. É pelo Espírito que nós clamamos, Abba, Pai. Amém? É o Espírito Santo que nos revela que nós temos agora um Pai. Como é que é essa questão para você? Eu queria que você pensasse um pouco. Quem é Deus para você? Eu me lembro, assim, muito claramente, primeiros meses de convertido, eu estava orando, tempo de oração na nossa congregação lá em Belo Horizonte, e eu escutei o Pai falar. Escutei o Pai falar. Se você me perguntar como é que você sabia que não era o Espírito, não era o Filho, era o Pai, eu não sei lhe explicar. Assim como eu não sei explicar, quando tem assim 100 crianças e uma chora e a mãe sabe quem está chorando. Como é que você explica isso? Não dá para explicar. É sobrenatural. Conhece. E Deus me conhece. Pode estar 100.000 crentes reunidos. Se eu orar, Deus sabe quem está orando. Deus sabe. Por favor, nunca limite o amor de Deus. Ah, Deus ama mais fulano. Não cai nessa bobagem, não. Eu fiz um trabalho com minhas filhas, que cada uma delas tem certeza que é a mais amada por mim. Nesses dias atrás eu vi elas discutindo, não, o pai me ama mais do que ama vocês. E eu deixei. Essa confusão é muito boa. Nunca esqueça disso. Não há ninguém na terra que Deus ama mais do que você. Eu vou confessar um negócio a vocês. De vez em quando eu acho que sou filho único. Não, eu podia contar para vocês que experiência. Eu estava contando. Mas foi na casa Ah, não. Foi na casa do Fernando, eu estava contando. Eu estava em Moçambique e sonhei numa noite lá que o meu pai tinha preparado uma caranguejada. Meu pai é baiano, ele tinha preparado uma caranguejada. E eu acordei com vontade de comer caranguejo. Aí falei com o irmão que estava me hospedando. Falei, rapaz, sonhei assim. Ele falou, esquece, não tem caranguejo. Os pescadores não saíram, não tem caranguejo. Ele não terminou a frase. Alguém bateu na porta. Vendendo o quê? O que você acha? Estava contando para eles ontem também que eu fui fazer uma viagem, visitar uma congregação em Rondônia. E minha esposa estava arrumando minha mala. Ele falou assim, Jamei, olha, você precisa comprar calça social, você está ruim de calça social. Falei, tá bom, quando eu voltar a gente compra. Ah, e você precisa também de uma camisa social. Falei, tá bom, Irene, a gente compra na volta. E sapato também, viu? Eu já estava assim meio impaciente.
Ele falou, já que você vai comprar, compra também uma camisa polo. Falei, tá bom, na volta a gente resolve isso. Aí tal, final de semana lá, segunda-feira cedo, o dono da casa saiu, foi trabalhar, e falou, meu motorista vem te pegar e passa lá para despedir de mim, no meu escritório. Eu não sabia quem ele era nem nada. Quando o motorista me levou numa loja de departamento enorme, mas muito grande. Aí quando eu fui entrando, ele falou para um homem assim, é esse aqui. Eu falei, esse aqui o quê? O que foi que eu fiz, né? Era o gerente da loja. Falou, escuta, o Luiz Mar falou para você escolher uma calça social. Eu falei, tá bom, vamos lá. Ele falou, você quer uma camisa social também? Sim, eu quero. E um sapato social? Eu quero. Você veste polo? O que eu posso fazer? Se Deus me ama mais do que ama vocês. Posso fazer nada. Você crê que só existisse só você no mundo, Jesus teria vindo? O meu Deus é o Deus da centésima ovelha. Esse é o meu Deus. Agora, você é a centésima? Eu sou. Eu sou a centésima ovelha. E Deus quer que você se sinta como a centésima ovelha. Tem ninguém mais importante para Deus do que você. Amém? Agora, quem quiser que resolva o seu problema com Deus. Mas você está resolvido. Você está resolvido. Porque Deus ama você. E sabe por que eu tenho tanta certeza? Que quando Deus fez você, Ele não fez ninguém mais na face da terra parecido com você. Sua impressão digital, seu rosto, você é único. Esse é o nosso Deus. Deus não é fábrica chinesa. Deus é o Deus da única ovelha. E você tem que ter Deus como único Deus. É isso que o Evangelho trata. É isso que Romanos trata. Por causa disso, o nosso comportamento muda. Amém? Amém. Nosso comportamento muda. Quando chega no capítulo 11, o que é que diz, versículo 36 e diante? Ó profundidade das riquezas. Que mais? Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem foi que deu a ele primeiro para que possa receber? Ninguém. Ele termina. Alguns dizem que esse era um cântico da igreja primitiva. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Amém? Você é propriedade exclusiva de Deus. De acordo com Efésios, capítulo 1, versículo 10, você é feitura de Deus. E claro que você sabe o que significa feitura na língua grega, não sabe? Poema. Preste atenção, por favor. Você é um poema. Eu digo que no amanhã Deus levantou-se muito inspirado e fez você. Então, quando você olhar no espelho, você vai ver a glória de Deus. Você é a glória de Deus. Não pense menos do que isso. Não é porque você é bom, é porque Deus fez. E se Deus chama você de poema dele, como é que você vai se chamar? Agora, poema é uma declaração artística a respeito de alguma coisa. Assim sou eu, assim é você. Amém, meu amado? Aí você entende por que Paulo recitou essas coisas tão tremendas no final do capítulo 11. E aí, quando chega no capítulo 12, o que ele faz?
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas Misericórdia. misericórdias de Deus. Você compreende as misericórdias de Deus? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos voltar para o versículo 1? Rogo-vos, pois. O verbo rogar não é usado de qualquer maneira. Quantas vezes você usou o verbo rogar essa semana? Quantas? Nenhuma. O verbo rogar, ele expressa duas coisas: uma profunda necessidade e uma profunda humilhação. Quando um advogado faz uma petição, ele coloca o rogo. Ele está se humilhando diante de um juiz. Mas também ele está expressando uma profunda necessidade. Eu posso falar assim: alguém pode me dar um copo de água? Você entende o quê? Que eu estou com vontade de tomar água. Mas se eu falar assim, eu rogo que alguém me dê um copo d'água, o que você entende? Uma necessidade. E amados, quem foi que escreveu Romanos capítulo 12? A carta aos Romanos. Paulo foi a pena. Mas quem escreveu foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos rogando a nós. O Espírito está rogando a nós. Para para pensar. Para para pensar. O Espírito está rogando. O que ele quer dizer para nós? Da importância da gente fazer o que ele está falando aqui. Entregar o nosso corpo. E entregar como? O nosso corpo como? Sacrifício. Primeiro, amados. Primeiro, se é sacrifício, não é agradável. O problema nosso é que a gente quer fazer um culto que seja agradável a nós. Mas o culto não é agradável a nós. O culto que agrada a Deus não nos agrada. Senão não é sacrifício. Não sei se vocês estão compreendendo o meu raciocínio. Se é sacrifício, não é agradável a nós. Você já parou para pensar o que o boi sentia quando ele era levado para o altar? O que a ovelha sentia? Não sente alegria, não. O problema nosso é que por causa do nosso humanismo, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso egocentrismo, porque nós somos mimados e dengosos, a gente quer que o culto seja agradável. Ah, não gostei do culto hoje. Tá, e daí? Não é para você, meu querido. Eu tenho dito assim, se você quer um culto agradável, contrate uma banda para tocar embaixo da sua janela. Tem nada a ver comigo, tem nada a ver com você. Quem tem que... Eu vou aqui usar um negócio chamado antropomorfismo, que é você dar a Deus alguma coisa humana. Se você quer que Deus saia satisfeito da reunião, você não pode ficar satisfeito. Um dos dois vai ser desagradado. E eu acho que é bom que Deus fique agradado. Eu acho. O que você acha? Também? Não, não é também. Se é sacrifício, como é que pode ser um sacrifício agradável a nós? Se a gente está sendo queimado no altar. Mas também é o que eu acho. Eu acho que Deus também. É. Acho que ele também acha, né? Acho que por eliminação, nós tem que ser agradado a Deus.
Quando Deus se agrada, aí eu conheço a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus para mim passa a ser agradável. Se o culto for agradável a Ele, a vontade dele vai ser agradável a mim. O problema é que nós vivemos num mundo onde a gente quer ser agradado. Colchão macio, carro confortável, casa boa, roupa boa. Mas, amado, no altar não tem nada agradável. Já parou para pensar nisso? Não. Por isso, há essa migração de um lugar para outro, quem fica procurando culto agradável. Ah, não, lá o pessoal canta bem, lá o irmão prega bem, lá as cadeiras são acolchoadas, lá vem uma pessoa e leva um copinho d'água para a gente quando a gente estiver com sede no ambiente. Isso não é o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é um culto que nos desagrada. E por quê? Porque nós somos sacrifício. Agora, o problema do sacrifício vivo qual que é? Que é descer do altar. Porque qual era o culto anteriormente? Trazia-se um animal, matava o animal sobre o altar e ele ficava e depois tocava o fogo. Mas hoje, qual é o culto? Nós é que somos a oferta. Naquele tempo era um boi, uma ovelha, uma pombinha, que era a oferta. Hoje, nós somos a oferta. O que é que tem de agradável nisso? Nada. O culto naquele tempo tinha duas coisas só: a pedra e o sacrifício. Só tinha isso no culto. Não tinha cantor, não tinha música, nem nada disso. Só tinha a pedra e o sacrifício. Hoje nós conseguimos limpar o culto. Porque naquele tempo, o que é que era o culto? Era cheiro de chifre queimado, couro queimado, fezes, sangue pisado. Esse era o culto. Não parece nada agradável, né? Não é nada agradável. Hoje o nosso culto cheira o quê? Natura, Boticário, Chanel, Azarro. Naquele tempo o culto não tinha esse cheiro, não. Nós conseguimos perfumar o culto. Transformamos o culto em agradável a nós, amados. O culto que agrada a Deus, repito, não pode agradar a nós. Por que não pode agradar a nós? Porque hoje eu sou o sacrifício. É isso que Paulo está aqui requerendo de nós pelo Espírito Santo. Eu não vou pedir para vocês falar amém, não. Eu reconheço que eu ultrapassei todas as barreiras agora. Hã? O que seria na prática um culto? Nossa, que pergunta boa. Essa pergunta... Diante da nossa cultura, Aham. que agrada a nós, que cheira Chanel, eu quero saber o que seria esse sacrifício. Nós vamos chegar lá a partir do versículo 3. Eu brinquei com ela aqui que lá, o nosso tá bem nesse estilo. O nosso tem besouro, tem cachorro latindo. Pois é. A partir daqui, até aqui, o texto de Paulo apelou à nossa fé. A partir daqui apela ao nosso comportamento. A fé se manifesta no comportamento. E no versículo 3, o que é que diz? Não pensem de si mesmo, além do que convém, mas segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A partir do versículo 3 até o capítulo 16 é serviço aos irmãos. O culto deixa de ser no lugar e passa a ser na vida. Vamos ver o que é que diz? O que é o culto agradável? O que é oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Entendi. Hã? Eu acho que eu entendi. Entendeu? Não é a reunião, Não, é o serviço, é a vida. é o serviço. É o fora da reunião. Exatamente. Não, pode ser na reunião também. Quando você levanta do seu lugar e oferece um copo d'água ao irmão. Quando você levanta do seu lugar e profetiza sobre outro.
Quando você sai do seu lugar e abençoa o irmão com uma oração. É serviço. O tempo todo é serviço. Algum momento eu vou achar Romanos 12 aqui na minha Bíblia. Espera aí. Calma aí. Romanos 12. Não dá para projetar não, né? Que Deus me ajude a ler essas letrinhas pequenas aqui. Romanos capítulo 12. Versículo 4. O que diz aí? Nós estamos falando de culto agradável a Deus, que é sacrifício, tá? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se a profecia é para quem? É de mim para o irmão. É um serviço meu para o irmão. Se é profecia, seja na proporção da fé. Que mais ele fala? Por favor. Se é serviço, faz o quê? Esmere-se. Dedique-se no fazer. Ou seja, esmere-se vem de esmeril. Gaste-se. De que ele está falando, amados? De entregar o corpo como sacrifício vivo. Amados, põe na cabeça, por favor. Vai sair aí? Que bom. Aí você me evita ler isso aqui, porque a minha Bíblia, além de letra pequena, é toda riscada. Não sei quem riscou essa Bíblia. Qual a versão que é? A minha versão aqui é trinitariana, mas não importa a versão, não. Acho que está mais próximo da ACF. 2 anos depois. Glória a Deus. Os mistérios da tecnologia. Você está caindo em contradição aí. Você guardar de papel, mas agora estou exigindo. Agora aqui é o meu problema de vista, né? Vamos lá. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos foi concedida. Segundo a graça. Amados, por favor, deixe os irmãos se virar ali. O que é graça? Foi merecido. Essa é a definição do dicionário. Graça, por favor, põe no seu papel aí, é a capacidade de eu fazer alguma coisa que naturalmente eu não consigo. Pegou ou não? Graça é a capacidade de eu fazer alguma coisa que eu não consigo. É a graça de Deus que me impulsiona, é a graça de Deus que me capacita. 12, qual 12? Hã? 4. Tá, nós estamos agora no 4. Então, passa mais um agora. Fica aí, fica perto aí para você passar. Completa a obra, irmão. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Pergunto a você, se um braço seu não funciona, o que é que você faz? Ah, é? Ou vai no médico, faz fisioterapia? Trata. Pode haver. Eu vou fazer uma pergunta tola aqui, mas como do tolo só sai tolice, eu não tenho problema em fazer essa pergunta. Pode haver no seu corpo um braço, uma perna não funciona direito, você fala assim, não é normal. Não. Se isso é verdade com relação ao nosso corpo físico,
também é verdade em relação ao corpo de Cristo. É que às vezes eu pergunto à pessoa, o que você faz na igreja? A pessoa fala assim, não faço nada, não, sou só membro. Ué, mesmo que não funciona, ou o corpo de Cristo é aquela mão que tem 6 dedinhos? Está lá pendurado sem função. Mas não existe eu sou só membro. Porque no corpo de Cristo tem 2 categorias só, membro e cabeça. O cabeça é Cristo. E esse cargo não está vago. Então se conforme. Esse é membro. Mas um membro que abençoa. Amém? Vamos lá? Somos membros uns dos outros, de modo que tem diferentes dons. Diferentes dons, segundo a graça. Graça aqui é carisma, ou capacidade, ou função. Qual é a sua função na igreja? Porque Deus colocou você na igreja para servir aos irmãos. Meu amado, é impossível, não estou exagerando, é impossível servir a um Deus que não vemos se não servirmos a pessoas que vemos. Não dá para servir a Deus sem servir a pessoas. Tem base bíblica nisso que eu estou falando? Sim ou não? Aquele que diz amar a Deus e não amar seu irmão é mentiroso. Você se lembra de Mateus 25? Você lembra de Mateus 25? Fala do juízo. Quando Jesus fala assim, vinde benditos do meu Pai, porque eu estive nu, estive com fome, estive com sede, estive enfermo, estive preso, e vocês fizeram alguma coisa. Aí o discípulo fala assim, uai só, discípulo mineiro, uai só, quando é que vimos o Senhor com fome, com sede, nu, enfermo e preso? Foi o que Jesus falou? Todas as vezes que vocês viram estes meus pequeninos irmãos e os serviram, vocês fizeram a mim. E onde é que estão seus pequeninos irmãos? Olha do lado aí. Olha do lado. Deu para entender, amados? Então, Romanos 12 em diante trata de quê? De oferecer o corpo como sacrifício vivo. Quando você serve alguém, você está oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo. E Deus chama isso do quê? Culto agradável a Ele. E muitas vezes não tem música. E nem agradável. Se fosse agradável, não era sacrifício. Cheguei na cozinha, peguei um copo no armário, enchi de água, tomei e deixei o copo em cima da pia. O Espírito Santo, extremamente educado e carinhoso comigo, ele perguntou, quem vai lavar o copo? Claro que eu falei, não foi a serva que tu me deste, ela vai lavar o copo. Claro que eu não sou tonto a esse ponto. Eu não falei nada, eu fiquei com tanta vergonha de Deus. Com tanta vergonha. Eu fui lá, peguei o copo, lavei, sequei e pus no armário. Como é o nome disso? Sacrifício agradável a Deus. Como é que você pode servir a um Deus que você não vê se você não serve a pessoas que veem? É que a gente transformou o culto em algo religioso. E para Deus o culto é algo que expressa serviço. Deu para entender isso, amados? Eu não vou tomar o tempo de vocês aqui, chegando no capítulo 16 de Romanos. Você vai ler depois. Você vai perceber que a partir do versículo 3 é serviço, é serviço, é serviço. Ele fala que aquele que ensina, esmere-se. Esmere-se. O texto fala que aquele que ensina deve ser digno de salário dobrado. Principalmente os que se afadigam na palavra. Afadigar é você cansar até quase exaustão. Então, às vezes eu estou estudando a Bíblia e falo, não, estou meio cansado, vou dar uma voltinha. Eu falo, não estou cansado ainda, não estou fadigado. Como é que eu quero que o meu salário seja dobrado?
A gente quer o salário dobrado sem estudar, sem ler, sem se gastar, sem pesquisar, sem escrafunchar, sem cavar na Escritura. Você quer ganhar salário dobrado da parte de Deus? Gaste-se no estudo da palavra. Esmere-se ou esmerilhe-se, se você quiser. De que é que nós estamos falando, amados? Culto. E culto racional. Por que é racional? É uma decisão. Eu decido servir ou decido não servir. É uma escolha minha. Vocês perceberam que não tem a ver com a reunião? Tem a ver com relacionamento de serviço. Amém? Amém. Então, Romanos trata disso. Fé e comportamento. Fé e comportamento. Eu precisava começar a nossa palavra sobre viver em união com Romanos. Porque se a gente não entender Romanos, esse sacrifício vivo, nós não vamos compreender o que é que viver em união. Porque viver em união é a gente se gastar. Concorda ou não? É que a gente acha que igreja é o lugar onde a gente só ganha. Não é bem verdade, não. É um lugar onde a gente só dá e se gasta. E se gasta. Sim ou não? E é interessante. Paulo fala assim, de boa vontade. De boa vontade, mas me gastarei. Ainda que, amando mais, seja menos amado. Quem é que gosta disso? Ninguém, mas Deus não chamou para a gente fazer o que gosta. Deixou o Moginho para fazer o que ele gosta. Inclusive, assim, eu tenho falado para os irmãos, por que você toca? Não, porque eu gosto de tocar. Para de tocar. A gente não faz as coisas porque gosta. A gente faz o que Deus gosta. Ah, mas eu não gosto de tocar. Então você deve tocar. Se eu contar um negócio para vocês. Eu viajo tem 54 anos. E eu não gosto de viajar. Coisa que eu mais gosto é chegar em casa, tirar o sapato, tirar o relógio e ficar andando descalço dentro de casa. É o que eu mais gosto. Não gosto de avião, não gosto de aeroporto. Não gosto. Pois é. É o que mais eu faço. Não, ficar em casa descalço é o que ele mais gosta. Mas eu estou aqui para quê? Eu não sou um servo de mim mesmo. A vontade dele. E quando eu vejo que Deus se agradou do que eu faço, eu me animo a viajar. E quando eu era mais ingênuo do que sou, por exemplo, o Heron me chamou para vir aqui. Então eu ficava prestando atenção no telefone. Quando o telefone tocava, eu tinha esperança que fosse o Heron cancelando minha vinda. Nunca aconteceu. Mas nunca aconteceu. Aí eu pedi ingenuidade, falei, tá bom. Mas é verdade. É verdade. Nesses 3 últimos anos, 4 últimos anos, um pouco mais talvez, eu viajei mais de 2 milhões de milhas. Mais de 2 milhões. Eu não gosto. Mas eu estou aqui para fazer minha vontade. A Latam gosta. Hã? A Latam gosta. A Latam gosta. Mas eu aproveito para pregar o evangelho. Na vinda agora eu estava conversando com 2 comissárias. Ué. Eu estou aqui para tocar em pessoas, abençoar pessoas, falar de Jesus. Amém, amados? É perda e renúncia. Hã? É perda e renúncia. Exatamente. O evangelho é perda. O evangelho é perda. Está disposto a perder para que ele ganhe? Desculpa, amados, mas eu não tinha outra mensagem. Eu queria chegar a pregar sobre prosperidade, ganhar dinheiro, ganhar na loteria. Mas como eu não creio nessas coisas, eu creio nisso que eu estou falando. Vamos nos oferecer? Amém. Aqui nós temos uma chance tremenda. Retiro é uma chance tremenda para a gente servir pessoas com as quais a gente simpatiza e pessoas com as quais a gente não simpatiza. Fulano é chato, né? Então,
Escolhe esse e serve. Mas faz com discrição, para ele não saber que você acha ele chato. Falei uma bobagem agora, né? Podemos orar? Você quer oferecer seu corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Curva a sua cabeça e ore, por favor. Ore ao Senhor. Ó Deus, estamos aqui para não fazer nossa vontade. Ó Senhor, como a nossa alma é complicada, Senhor. Como o nosso coração é enganoso, Senhor. Ah, Deus, como nos enganamos muitas vezes a nós mesmos, Pai. Pai amado, que o Senhor derrame luz agora no nosso coração, na nossa mente, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Queremos ver, Senhor. Queremos ver, Senhor. Queremos ver a Tua vontade. Queremos conhecer a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, e nesta noite, Pai, cada um de nós aqui se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ah, Deus, essa é a razão da nossa existência. Isso é porque nós existimos, Senhor. Como nós cantamos há pouco, Senhor, nós viemos aqui para Te adorar, Senhor, para nos prostrar diante de Ti. Ah, Deus, é isso que nós fazemos agora. Prostramos o nosso coração diante de Ti e sujeitamos a nossa alma, Senhor Deus, a nossa vontade ao Teu querer. Ah, Deus, aproveita esse tempo de retiro e faz a Tua obra em nosso coração. Queremos sair daqui, Pai, desse tempo de retiro com nova mentalidade, Senhor, com novos conceitos. Ah, Deus, em nome de Jesus.